Jesus não tem necessidade de se alimentar, mas os discípulos têm a necessidade de crer. Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. E o Evangelho hoje traz esse acontecimento que os discípulos de Emaús tinham voltado para a comunidade e agora estão testemunhando a experiência deles. Aquela experiência que eles caminhavam para Emaús porque estavam se distanciando de Jerusalém, isto é, estavam se distanciando do projeto de Jesus. Já não queriam mais, já não tinham mais razão para viver em comunidade. E eles vão encontrar razão para viver em comunidade quando Jesus parte o pão. E Jesus vai sumir. Eles não vão ficar espantados com o sumiço de Jesus. E eles vão fazendo essa experiência dessa aparição de Jesus e de partir o pão para eles. Agora, por causa disso, eles voltam a viver em comunidade, uma fé comunitária. Então, é esse momento que eles estão compartilhando essa experiência com os discípulos, com os outros discípulos. Mas é ainda uma experiência que não levam verdadeiramente os discípulos a crerem. Eles ainda estão, vamos dizer, fechados. A inteligência está fechada, embora o coração tenha sido aquecido, embora Jesus tenha explicado, e mesmo que Jesus, no Evangelho vai dizer que Jesus abre a inteligência dos discípulos, mas mesmo assim eles vão continuar com medo, eles vão continuar fechados. Nós sabemos o que eles necessitam para se abrirem. Será aquela força de Jesus, será o Espírito de Jesus que vai dar essa libertação para os discípulos, mas isso nós veremos em Pentecostes. Fiquemos na Páscoa. Então, os dois discípulos fazendo essa partilha, Jesus vai aparecer e mais uma vez dirá: a paz esteja convosco. Veja, eles ficaram assustados, cheios de medo. Pensam que Jesus é um fantasma. Eles pensam que Jesus é um fantasma. Os discípulos estão preocupados e estão com dúvidas no coração. Jesus diz: por que estáis preocupados? Por que tens dúvida no coração? Quer dizer, a certeza da ressurreição ainda não tinha entrado no coração dos discípulos. Ainda não tinha entrado no coração dos discípulos. Jesus vai dizer: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Atenção, no domingo passado nós vimos Jesus dizendo a Tomé, pedir a Tomé para tocar nele, né? Mas Jesus não pede só a Tomé. Agora, Jesus está pedindo a todos: tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne, um fantasma não tem ossos, como estás vendo os que eu tenho. E Jesus vai mostrar as mãos e os pés, vai mostrar a marca, as marcas dos pregos, as marcas do sofrimento. O sofrimento já não tem mais, mas tem as marcas. Tem as marcas. Mas eles não podiam acreditar. Assim afirma o Evangelho. Eles não podiam acreditar. Eles estavam fechados, porque a fé é um dom. E esse dom eles ainda vão receber. Eles ainda vão fazer crescer, receber e fazer crescer esse dom. Sem o Espírito de Jesus, não pode haver uma transformação em nós. Essa transformação ela vai se dar por meio do Espírito de Jesus, essa ação santificadora, essa ação transformadora, inclusive uma transformação ontológica do ser. Jesus, quando envia os discípulos, diz: anunciai a toda criatura, não disse anunciai a todos os filhos de Deus. Filho de Deus será por meio do batismo. E os discípulos ainda estão fechados. Tende alguma coisa para comer? Então Jesus vai pegar peixe e vai comer peixe.
Jesus vai comer diante deles para eles acreditarem que Jesus não é um fantasma. É ele tem a marca da cruz, ele tem as marcas do sofrimento, tem tudo, é o corpo glorioso. Eles não compreendem, não entendem. Claro que Jesus come não porque Jesus tinha necessidade de comer, mas Jesus come por amor aos discípulos para que os discípulos creiam, para que os discípulos se abram à fé, para que os discípulos se abram ao dom da fé. Então Jesus está testemunhando essa pedagogia de Jesus. Ele faz todo um percurso para comunicar o dom. Né? E Jesus começa a abrir a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Vai explicar o mistério da paixão, morte e ressurreição para os discípulos. Mais uma vez eu digo, será necessário o Espírito de Jesus. Será necessário Pentecostes para que os discípulos se despertem e entreguem as suas vidas a Deus, porque nós só podemos entregar se tivermos a força de Deus, assim como entregaram os mártires, assim como Jesus entregou a sua vida. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E depois dirá, vós sereis testemunha de tudo isso. Nós cremos porque os discípulos acreditaram. Mas a fé dos discípulos foi um processo. Jesus fez um processo de abertura do coração e depois veio o Pentecoste e fez a festa interior no coração dos discípulos, libertando-os de toda incredulidade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.